Vamos lá, crianças. Então, vamos continuar o nosso conteúdo, né? Já iniciamos a terceira unidade. Vimos, da primeira unidade até agora, na verdade, acho que o primeiro ano quase todo, a gente fala só sobre células, certo? Então, na primeira unidade, a gente viu a origem da vida, a origem das células, a bioquímica, né? A composição química das células, os processos metabólicos que nela ocorrem. Aí vimos as estruturas, a gente viu organela por organela, né? O núcleo, a gente vai ver agora, a gente viu a membrana, os processos de troca. Então, vejam como a gente está estudando as células, pessoal, de uma forma bem específica, coisa que a gente está estudando em um ano. A gente estudou, por exemplo, no oitavo ano, eu passei tudo isso dentro de o quê? Acho que eu passei isso dentro de uma unidade, né? E aí aqui é bem mais específico, é bem mais detalhado, certo? E a gente passou a estudar as células de fora para dentro. Né? A gente viu toda aquela questão evolutiva, os tipos e tal, e a gente começou a estudar as células de fora para dentro, certo? Primeiro a gente estudou a membrana, depois estudamos o citoplasma e suas organelas, e agora a gente vai estudar o núcleo, tá? Então, pessoal, primeiramente, só relembrando, o que diferencia, por exemplo, uma célula procarionte de uma célula eucarionte é o que mesmo? Quem pode me dizer? Da organização do material genético. A organização do material genético. Muito bem, Giovana. Tem gente que diz assim, professor, a célula eucarionte ela possui núcleo e a procarionte não. Isso é certo? Não, gente, não é certo não, tá? Porque o que é que eu entendo como núcleo? O núcleo ele é um centro de comando, tá certo? E o centro de comando de toda célula é o próprio material genético, tá? Então, por exemplo, a célula procarionte, como vocês estão vendo aqui, ela possui seu material genético todo mergulhado, né, no citoplasma. Não deixa de ser um núcleo, porque é a partir desse material genético que essa célula ela vai se desenvolver, ela vai ter o seu metabolismo, ela vai ter tudo. Então não deixa de ser um núcleo, tá? Aí chama-se esse, entre aspas, núcleo, esse material genético de nucleoide na célula procarionte, tá? Porque dá a entender que é um núcleo primitivo, tá? Porque o nome é procarionte. Carionte, cário, né? Vem de carioteca, né? Que a gente não utiliza mais essa denominação, carioteca, isso não existe mais, tá? E pro significa falso, tá? Então, quando você vai fazer a junção, é como se essa célula ela tivesse um falso núcleo, mas não é um falso núcleo, gente. Então, vejam como as denominações elas mudaram. A gente continua com o nome procarionte e eucarionte para poder é, diferenciar, mas muitas explicações sobre esses nomes, sobre essas denominações, elas vêm mudando. Tá? Não é um falso núcleo, tá certo? Não é um núcleo primitivo, tá? É um material genético. E esse material genético ele só não tem algo que organize-o, tá certo? Então, a grande diferença, né, da célula procarionte para a eucarionte, do núcleo delas duas, é que este núcleo aqui ele é altamente organizado, tá? Ele tem uma barreira protetora que organiza ele. Aí vejam que interessante. Pessoal, o núcleo, ele é uma parte da célula ou ele é uma organela? É uma organela? É uma organela. O núcleo em si ele é uma grande organela. Vocês acreditam nisso? Tá? Tanto é que eu até coloquei, acho que uma questão na prova que dizia assim, as três partes da célula são as partes básicas, a membrana celular, né, que é a membrana plasmática, o citoplasma e o material genético. É errado eu dizer que é membrana, citoplasma e núcleo. A gente diz isso no sexto ano, que é para vocês entenderem, tá? Que é para a cabecinha de vocês, quando está naquela idade, que vocês nunca viram esse conteúdo,
formular a ideia de que núcleo é uma coisa central que vai comandar a célula. Veja como é. Aí quando a gente vai evoluindo, vai passando para o oitavo, para o nono, a gente vai moldando esse conhecimento de vocês. Eu dizia isso lá no sexto ano, que era membrana, citoplasma e núcleo. Vocês lembram disso? Só que agora eu estou explicando para vocês e agora fica bem mais fácil de vocês entenderem que não é bem assim. O núcleo, na realidade, ele é uma organela, tá? E as três estruturas básicas de uma célula é membrana, citoplasma e material genético, tá certo? Então, o núcleo ele vai ser aquela organela, tanto é que ele é membranar, tá certo? Ele se acopla com o retículo endoplasmático rugoso, ele foi formado, o núcleo foi formado a partir do sistema de endomembranas, né? Como a gente viu na origem das células. Então, o núcleo em si é uma organela. O material genético que está guardado dentro dele é outra coisa, é outra história, tá? E a gente não só tem o material genético, né? A gente tem o material genético, a gente tem o núcleo, o núcleo, a gente vai ver um pouquinho falar sobre ele, tá certo? Mas o que eu quero que vocês entendam é isso. E a grande diferença da célula eucarionte, né, é que esse material genético ele se encontra de uma forma organizada, delimitada por um envoltório nuclear, certo? Não se chama-se mais carioteca, vocês não vão ver mais essa palavra, porque a gente aprendeu dessa forma e aí eu agora estou moldando o conhecimento de vocês, tá? Então, esse envoltório nuclear é quem vai organizar esse núcleo, é quem vai fazer essa separação, é quem vai deixar ele compacto, tá? Então, em outras palavras, o núcleo ele vai ser o quê? Ele vai ser uma estrutura que ele está presente em todas as células, tá? Porém, no procarionte não é um núcleo, né? É um material genético. A gente pode chamar ele de nucleoide. E na célula eucarionte a gente chama ele de núcleo porque ele está organizado, tá? E esse envoltório é que vai separar ele do citoplasma, que não vai deixar com que esse material genético fique disperso no citoplasma, como vocês estão vendo. E a partir disso foi que as células começaram a evoluir. Alguma dúvida? Não, Não. né? Pronto. Aí vejam aqui, experimento de Balbiani. Vejam que interessante isso aqui. Ó, Balbiani seccionava merotomia, certo? Que é uma ameba. E o que foi que ele fez? Ele pegou um fragmento do núcleo, tá? Que continuava vivo e pegou uma parte da ameba anucleada que morria. Ele viu essa ameba, quando ela se dividia, acontecia isso, tá? Vocês vão ver na divisão celular que as células se dividem. E quando essa ameba se dividia, uma parte do núcleo ficava num pedaço lá da ameba e a outra parte ficava sem núcleo. E aí ela morria. Aí o que foi que Balbiani fez? Ele transportou, tá, o núcleo para essa parte que estava sem núcleo, tá bom? E aí, quando ele fez isso, o que foi que aconteceu? Essa ameba, ela não morreu, tá? Então, essa foi uma das primeiras descobertas, certo? Acerca do funcionamento do núcleo metabólico, né? Funcionamento metabólico do núcleo dentro de uma célula, tá? E a partir desse experimento foi que ele pôde provar que o núcleo é quem vai controlar as atividades metabólicas da célula, certo? E ele é quem é responsável por toda e qualquer característica hereditária, tá certo? Então, uma célula sem núcleo, ela morre, gente. Agora, professor, mas existem células sem núcleo? Não existe, existe. Só que elas não passam mais do que 3, 6, 9, 4 meses viva, tá? E essas células sem núcleo, por exemplo, a gente tem células sem núcleo, como, por exemplo, as hemácias, os eritrócitos, né, do nosso sangue, elas são células anucleadas. Elas são feitas para isso. Então, vejam que interessante. As células do nosso sangue, elas são formadas, tá? E as primeiras células
ela vai se formando e ela vai se transformando em outras células. Até se transformar na hemácia, ela passa por uma série de transformações. O penúltimo estágio, antes de se transformar na hemácia, é o eritroblasto, tá certo? O eritroblasto, ele tem núcleo. Aí, quando o eritroblasto passa a se transformar em um eritrócito, que é uma hemácia, ele perde o núcleo. Por quê? Porque o eritrócito, a hemácia, ela precisa o quê? Ela precisa captar oxigênio, tá? Para que a gente possa, quando a gente respira, esse oxigênio entre dentro dessa célula e essa célula passe esse oxigênio para todos os tecidos. Se essa célula tivesse um núcleo, não ia ser tão eficaz essa questão da entrada do oxigênio na hemácia. Por quê? Porque não iria meio que ter espaço para essa célula encher de oxigênio, tá certo? Então, o eritroblasto perde o núcleo, se transforma em eritrócito para melhorar essa captação de oxigênio na hora que a gente está respirando. Então, vejam como não, o corpo em si ele é extremamente inteligente, tá? Então, esta célula em específico, ela precisa perder o núcleo, tá? E ela vive 4 meses, até 4 meses. Por isso que a gente sempre está renovando células sanguíneas, tá? Agora, veja, uma célula sem núcleo, ela não vive mais do que isso. E depende, não são todas as células que vivem sem núcleo. A hemácia vive porque ela tem todo um mecanismo para viver durante 4 meses. Outras células não vão ter esse mecanismo. Então, sem o núcleo, elas irão morrer. Tá certo? Então, a partir desse experimento de Balbiani, foi descoberto que o núcleo é quem é o centro de comando das células. Alguma dúvida, gente? Não. Não, né? Tranquilo. Aí, vejam. Alguns fatos históricos aqui e algumas características. O núcleo em si, ele foi descoberto em 1833 por outro cientista, né? Pelo pesquisador escocês Robert Brown, tá? Ele descobriu e Balbiani que fez o experimento, tá? Um descobriu e o outro descobriu para que serve, vamos dizer assim, certo? A posição do núcleo. Gente, a gente tem uma ideia de que o núcleo ele sempre está no centro da célula, mas não é regra, tá? Tem células que o núcleo pode estar perto da membrana, tá? Tem células que o núcleo ele está um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima, tá? Literalmente no meio. Geralmente é central, geralmente, mas não é regra, tá certo? Então vai ter células aí que vai ter uma diferenciação com relação à posição do núcleo dentro dela, tá? Lembrando que o núcleo ele sempre vai acompanhar o formato da célula. Então, por exemplo, a célula animal ela é uma célula amorfa, certo? Então, uma célula normal ela é geralmente arredondada, né? Então, o núcleo ele vai seguir esse formato de ser arredondado. Agora, já uma célula muscular, ela é o quê? Ela é alongada. Então, o núcleo ele vai ser alongado. Deu para entender? Vai ser achatado. Uma célula, por exemplo, vegetal, que ela é uma célula que, por ela possuir parede celular, ela possui estruturas mais quadradas. Então, o núcleo ele vai ser mais quadrado. Entendeu? Então, o núcleo ele vai seguir o formato da célula. Certo? Uma das características principais, não a principal, é que o núcleo guarda a informação genética. E a informação genética está onde? No DNA. Tá certo? Então, o DNA, o material genético, ele vai ficar lá dentro do núcleo, onde vai conter todas as informações e características daquele ser. Certo? O núcleo ele é delimitado por um envoltório nuclear, como eu falei a vocês, extremamente semelhante à composição química da membrana, também é a mesma coisa, bicamada lipídica, proteínas, aquela coisa toda, tá? E esse envoltório nuclear, ele se comunica com o citoplasma através de poros. Então, imaginem o núcleo envolto por esse envoltório cheio de buraquinhos, certo? Esses são os poros, por onde vai passar substâncias, né? Vai passar o RNA, quando o RNA é formado no núcleo, que passa para o citoplasma. Então, a comunicação entre essas duas estruturas acontece por meio dos poros, tá? E como funções básicas,
O núcleo ele vai ser responsável por regular as reações químicas que ocorrem dentro da célula, né? Todo e qualquer fator metabólico ele vai ocorrer através do núcleo. O núcleo é quem comanda isso. Quando a célula precisa produzir energia, quando a célula precisa produzir proteína, tá? Qualquer coisa que a célula for fazer, é o núcleo quem vai comandar, tá? E além disso, armazenar as informações genéticas do ser vivo que contém aquela célula. Alguma dúvida, gente? Não, né? Vamos lá. Alguns aspectos importantes, né, com relação à morfologia do núcleo. Então, por ser visível ao microscópio, o conhecimento dos aspectos morfológicos do núcleo permitiram aos cientistas uma melhor observação. Quando a gente vai para o microscópio, pessoal, microscópio comum mesmo, tá? Que a gente faz a coleta da célula, vamos lá, a célula da boca. A gente coloca na lâmina, aí a gente cora, e aí existem corantes específicos que vão corar o núcleo. Por isso que geralmente a gente vê o núcleo aí nos desenhos roxinho. Por quê? Porque o corante que cora o núcleo geralmente se chama azul de metileno. É um corante que ele fica meio arroxeado mesmo. Aí a gente quando vai olhar, tá tudo bem roxinho, tá? Então assim, a gente consegue olhar o núcleo só no microscópio comum. Toda aquela delimitação, tá certo? Então a partir disso, a gente consegue determinar a forma da célula, tá? A gente consegue identificar alguns tipos de células específicos, como, por exemplo, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, que são células de defesa. Quando a gente pega, por exemplo, uma amostra de sangue, que a gente coloca na lâmina, que a gente faz a coloração, tudo direitinho, que a gente vai para o microscópio, a gente vê vários tipos de células de defesa e o que faz a gente diferenciar uma da outra é justamente o formato do núcleo. Eu não sei se vocês lembram, quando a gente estava vendo o sistema imunológico, mas, por exemplo, o linfócito ele tem um núcleo bem redondo, quase do tamanho da célula. Já o basófilo, ele tem um núcleo em formato de rim. O neutrófilo, ele tem um núcleo onde ele tem três lóbulos, um núcleo bem meio estranho, assim, com três lóbulos. Então, o formato do núcleo, o tipo de núcleo, faz a gente identificar o tipo de célula também, tá? Outro aspecto é determinar o nível de atividade de síntese da célula. Então, existem núcleos, quando eles estão muito crescidos, muito grandes, a gente consegue identificar e saber se aquela célula ela está em divisão celular ou não. Tá? Tem isso também. Então, outro aspecto, determinar sinais de morte celular. O núcleo, quando a célula está morrendo, ele fica, dependendo da célula, ele vai mudar o seu aspecto. Alguns diminuem, outros ficam bem clarinhos, como se estivesse se desfazendo, se decompondo e tudo mais. Tá? E outro aspecto é a determinação da divisão e proliferação celular, como eu já havia falado a vocês. E tudo isso a gente consegue perceber apenas no diagnóstico citopatológico ou citohistológico, que é quando a gente coloca essas células em uma lâmina e só no microscópio óptico a gente já consegue fazer vários desses tipos de observações. Tá? Parece difícil, mas não é não. Quando vocês fazem isso várias vezes, durante vários tempos, vocês pegam a prática rapidinho. Tá? Então, ó, alguns aspectos morfológicos do núcleo, da célula, né, em si que possui o núcleo, é a forma, o volume, a posição e a quantidade de núcleos que existem em uma célula. Tá? Então, tudo isso vai variar de acordo com a função e com o tipo da célula. Como eu falei a vocês, por exemplo, o eritrócito, que é a célula sanguínea, não possui núcleo. Tá? Já a célula muscular ela é um tipo de célula que ela possui vários núcleos. Então, tudo isso vai depender de acordo com a célula. Tá certo? Então, com relação ao número, o número da célula, o número de núcleos da célula, né? Então, a gente vai ter aqui um exemplo de célula anucleada. Lembrando que A, na biologia, sempre ele vai remeter uma negação, tá certo? Então, a célula nucleada ela não possui núcleo, como vocês podem ver. Vejam que no espaço aí, na imagem das imagens, a gente vê
como se fosse um buraquinho mesmo assim, que não tem, não preenche. É justamente por isso, porque essa célula não possui núcleo. Já a célula muscular, ela é uma célula multinucleada, porque ela tem vários núcleos. Vejam como é a célula muscular. Isso aqui são micrografias verdadeiras, tá, pessoal? Então vejam como são. Vejam que nem sempre o núcleo está no meio. Na realidade, ele fica bem na extremidade, tá vendo? Bem pertinho da membrana, e vários. Tá? Alguém chuta por que a célula muscular tem tanto núcleo? Ó, a célula muscular está em constante atividade metabólica. Tá? Constante. A célula muscular ela não para. Ela sempre está se contraindo, se relaxando, se contraindo, se relaxando. E essa atividade metabólica constante, ela precisa de um gasto energético maior, ela precisa de produção de muitas proteínas, e por isso que ela tem tantos núcleos, tá? Quanto mais rápida a contração muscular, né, maior será a atividade metabólica e maior a célula vai ter uma maior quantidade de núcleo. Diferente, por exemplo, da célula muscular do músculo liso. Não sei se vocês lembram. O músculo liso, que é o músculo lá dos intestinos, do estômago, eles têm uma contração que lenta, tá certo? Então ele só precisa ali, ele só tem só um núcleo só, a célula do músculo liso. Já músculo cardíaco e músculo esquelético, que são músculos que estão em constante atividade, né? Então eles vão ter mais de um núcleo, certo? E aí, ó, célula nucleada sem núcleo, mononucleada, um núcleo, binucleada, dois núcleos, trinucleada, três, multi, muitas, tá? Isso aí é uma coisa que vocês já sabem, não precisa nem especificar muito. Forma do núcleo. Veja aqui aquela questão que eu estava falando a vocês. Aqui, pessoal, são todas células sanguíneas de defesa, tá? São glóbulos brancos. Então, lá em cima, a gente tem o linfócito, vocês podem ver. O núcleo do linfócito é bem grande, né? Ele toma quase todo o espaço da célula, bem redondo, tá? Já o núcleo aqui do basófilo, ó, como eu falei a vocês, é em formato de rim, ó. Tá vendo, ó? O núcleo do basófilo, tá? Então, só o fato do basófilo não, do monócito, só o fato do núcleo ele ter esse formato diferente, a gente consegue identificar que tipo de célula é. Essa célula aqui é um basófilo, certo? Agora é um basófilo sem grânulos. Veja como ele é. Ó. Isso é tudo o núcleo dele, tá certo? Esse aqui já é um basófilo que ele está prestes a morrer. Já é um basófilo extremamente, como é que eu posso dizer, maduro. Veja que o núcleo dele ele já está todo amorfo, ele já não tem mais forma, é como se ele estivesse se desfazendo. Tá vendo? O eosinófilo. Ó, o eosinófilo a característica aqui é que ele parece como se fosse dois pulmões no eosinófilo, certo? Então, assim, a forma do núcleo vai me dar a possibilidade de entender qual tipo de célula ali que eu estou trabalhando. Alguma dúvida, gente? Não, né? Não. Aqui mostra, por exemplo, a posição do núcleo, né? O núcleo central aqui, aqui o núcleo lateralizado, tá? O volume do núcleo também, né? Que no caso é o tamanho. O que seria o volume do núcleo? É a relação entre o núcleo e o citoplasma, tá certo? Ou seja, é o tamanho mesmo do núcleo. Então, esse núcleo aqui, ele tem um volume menor do que o desse linfócito. Veja esse linfócito. Ele toma quase todo o espaço do citoplasma, tá certo? E aí, pessoal, a gente tem que ter um conceito agora sobre núcleo interfásico, tá? Núcleo interfásico. O que seria o núcleo interfásico? Gente, o núcleo interfásico é o núcleo
antes da divisão celular. Quero que vocês entendam que a célula ela vai ter dois períodos. Ela vai ter o período que ela está se dividindo e o período que ela não está se dividindo, tá? Lembra bem disso, isso é um ciclo celular. Tem o período que ela se divide e tem o período que ela não se divide, tá certo? Então, no período que ela não está se dividindo, é o período que a gente chama de intérfase, é o período antecessor da divisão celular. Quando a célula sai de intérfase, ela já começa a entrar no período de divisão. Ela já começa a entrar em prófase, metáfase, anáfase e telófase. São as 4 fases da divisão celular que a gente vai estudar. Quando termina a telófase, ela já entra em intérfase. Então, basicamente é assim. Vê só. Isso aqui é o... Vejam. 4 horas, 10 horas com 4 horas, 4, 4, 8, pronto. A intérfase celular, ela dura aproximadamente 18 horas, tá? Quando passa dessas 18 horas, ela já sai de intérfase e entra no período de divisão, que dura apenas 2 horas, tá certo? Então, cada ciclo de divisão celular, são 4, prófase, metáfase, anáfase e telófase, ele dura 30 minutos cada um, tá certo? Quando a célula sai de telófase, a célula vai se divide, tá? Que é a célula, tá? Ela se dividiu. Quando ela se divide, ela já entra em intérfase. Aí essas duas células já estão em intérfase, elas vão começar a entrar na fase da divisão de novo, ela já se divide em 2 cada uma. E assim vai acontecendo. Então, o núcleo interfásico, né, é um tipo de núcleo quando a célula não está se dividindo. Deixa eu vir aqui, pessoal, rapidinho. Eita, tirei, mas daqui a pouco eu boto. Rapidinho. Voltei. Gente, vocês estão entendendo? Alguma dúvida? Qualquer dúvida, falem, viu? Então vamos lá, entenderam, né? Intérfase, a célula não está se dividindo, é o período que antecede, tá certo? Aí vejam só. Essa intérfase, né, esse núcleo interfásico, nessa intérfase vai ser a etapa do ciclo celular que vai acontecer a maior atividade metabólica. Tá certo? Eu vou falar sobre isso depois, não se preocupe que eu vou falar cada reação e tudo mais. Tá, então a gente vai ter, por exemplo, uma intensa produção de RNA, produção de proteínas, duplicação do DNA, tá certo? O DNA, o material genético, ele se duplica antes da célula se dividir, porque a célula vai se dividir.